Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Mundo Record News desta terça-feira, que se trazeu principais notícias que marcam a atualidade informativa. E no começa com destaques sobre pandemia de coronavírus, que ali no país RT Nacional de Covid-19, segundo dados avançados para o Diretor Nacional de Saúde, é de 1,13, sendo que na praia é de 1,21 e na Santa Catarina de Santiago de 1,61, conselho que nesse momento está a preocupar autoridades sanitárias devido ao aumento de casos de infecção. Com relação ao município de Praia, a delegada de saúde defende maior compromisso de todo alguém no cumprimento de orientações que é para evitar aumento de doença e melhorar a situação. A cidade da Praia tem um RT de 1,21 e há muito que tem sido o epicentro da Covid-19 a nível nacional. Situação que preocupa as autoridades, sobretudo da saúde, e que tem chamado sempre a responsabilidade individual na luta contra a propagação da doença. E nesta ótica, a delegada da saúde da Praia afirma que as autoridades têm feito a sua parte e o que falta é o maior compromisso de todos. Dos que estão afetados pela doença, cumprir as orientações, né, para que não haja mais casos a partir daquele caso que está afetado, mas também precisamos de um diagnóstico também mais precoce. Quanto mais cedo soubermos o status dessa pessoa, né, mais rápido cortamos a cadeia de transmissão. Quanto ao regresso das aulas presenciais e sobre a necessidade da retoma das atividades desportivas e culturais, o Diretor Nacional da Saúde afirma: sermos capazes de abrirmos com cautelas todas as atividades do país, porque o país não aguenta economicamente mais restrições, mais confinamento, não aguentaremos. Portanto, as aulas vão ter que reabrir, mas com certeza que com todas as medidas protetoras e preventivas reforçadas, com a colaboração dos professores, dos alunos e dos pais e da sociedade no seu todo. Também defendo que a atividade desportiva e cultural não deve parar, deve abrir-se, portanto, onde for possível abrir já, eu defendo que sim, onde é preciso maior cautela. Em termos de estoque de materiais de proteção nos estabelecimentos hospitalares, o diretor-geral das farmácias faz o seguinte balanço. É um processo dinâmico, todos os meses fazemos essa reposição e lá onde for preciso fazer um envio com mais urgência, nós temos estado a fazer consoante os pedidos e consoante os casos. E de realçar que a nível nacional os riscos de transmissibilidade da Covid-19 é de 1,13 segundo o Diretor Nacional da Saúde. De Cabo Verde, no Tabaiti, Angola, que só falta uma semana para regresso às aulas, que está previsto para dia 5 de outubro. Mas a pergunta é, será que o país está preparado para mandar filhos para a escola? Acompanhe. Há uma semana do reinício das aulas, os encarregados de educação mostram-se bastante preocupados. A maior preocupação, segundo eles, prende-se com o fato de o país estar a registrar cada dia que passa números elevados de casos de Covid-19 e porque até agora muitas escolas ainda não dispõem de condições necessárias para a retoma das aulas, o que faz com que muitos ainda estejam inseguros. Eu sugeriria que o governo poderia ter cautela para recomeçar as aulas o próximo ano. Na minha opinião, as crianças não devem ir para a escola porque os casos da pandemia estão sempre a aumentar, então por isso não posso mandar o meu filho para a escola. Há quem considera importante que antes do reinício, os professores e os demais funcionários das instituições de ensino passassem por um processo de formação de modo a estarem capacitados para lidar principalmente com as crianças nessa nova fase. O professor já é professor, o segurança já é segurança, mas será que eles foram preparados para conseguir trabalhar numa época dessa na escola? É preciso muita atenção, porque criança, ele vai olhar, a máscara do colega é vermelha, a minha é branca, gostei dessa, vamos trocar. Ele não sabe o porquê está a usar a máscara. O reinício às aulas previsto para o dia 5 de outubro
abre espaço para outra preocupação: a falta de transportes públicos nas escolas. Segundo os encarregados de educação, acreditam que, do mesmo modo que se criam as medidas de biossegurança, o Executivo também devesse olhar pela questão dos transportes, pois acreditam que a falta de transportes poderá aumentar ainda mais o número de casos de Covid-19 no país. Estamos a ver nas paragens, está mesmo cheio. O governo disse que poderia meter 100 e tal autocarros na via. Não estamos a ver. Recentemente, alguns professores foram submetidos a testes, mas nem por isso deixam de estar preocupados. Eles são de opinião que os alunos também sejam testados. É necessário e muito importante. Então, vão testar os docentes e os estudantes, não? Falando agora de coronavírus na Europa, Rússia segue como o país mais atingido pela pandemia, que registra mais 8.135 novos casos de infecção. Com esse número, o país chegou a 1.159.573 casos. Há ainda a registrar mais 61 óbitos nas últimas 24 horas, elevando o total para 20.385 mortes. A Rússia foi o primeiro país do mundo a aprovar uma vacina contra o novo coronavírus em agosto. Os responsáveis políticos da região de Moscou apelaram à população mais idosa a manter-se em casa e aconselharam as entidades empregadoras a implementar o teletrabalho para que sejam evitados novos casos. Na Inglaterra, a partir de hoje, é ilegal não cumprir o isolamento quando exigido pelas autoridades sanitárias, como medida de controle da segunda onda de coronavírus, depois que as infecções ultrapassam a marca de 6.000 por dia no país. E quem que lamenta o número de mortos provocados pela Covid-19, que já ultrapassa 1 milhão no mundo, foi secretário-geral das Nações Unidas, que exorta a sociedade a aprender com erros para superar essa pandemia. O secretário-geral da ONU pediu a toda a população que faça o que puder para salvar vidas, incluindo manter a distância física, usar máscaras e lavar as mãos, enquanto se espera por uma vacina. António Guterres disse que o mundo deve lamentar um número terrível, a perda de 1 milhão de vidas como resultado da pandemia da Covid-19. Eram pais e mães, mulheres e maridos, irmãos e irmãs, amigos e colegas, recordou o responsável da ONU, que defende a união dos povos para vencer esta luta. Guterres expôs que, embora o fim da pandemia ainda não esteja à vista, que o mundo pode superar este desafio, mas que para o fazer todos devem aprender com os erros. A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 1 milhão de mortos e mais de 33,1 milhões de casos de infecção em todo o mundo. Nos Estados Unidos, um coquetel de medicamentos apresenta 95% de eficácia para tratar a Covid-19. O coquetel é administrado em voluntários na fase inicial da doença e é composto por várias vitaminas, zinco, corticoides, anticoagulantes e antibióticos. A terapia está em fase de testes no Hospital da Flórida. Mudando agora de assunto, já foi apresentado o novo primeiro-ministro interino na Mali, depois do golpe militar ocorrido no mês passado. O ex-ministro das Relações Exteriores do Mali, Mokhtar Rouane, foi escolhido para o cargo de primeiro-ministro interino do país, após o golpe militar no mês passado. O diplomata de 64 anos foi embaixador do Mali nas Nações Unidas entre 1995 e 2002 e exerceu a função de ministro das Relações Exteriores de 2004 a 2011. A nomeação de Rouane ocorre depois que o coronel aposentado Bandao foi empossado como presidente do país e o coronel Assimi Goïta, chefe do golpe, como vice-presidente. Confira mais detalhes sobre o fórum onde participam representantes de empresas e de governos brasileiro e americano para tratar a relação econômica entre os dois países. O fórum foi por videoconferência e debateu ações para melhorar o ambiente de negócios entre o Brasil e os Estados Unidos. Os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Walter Braga Neto, e o chanceler Ernesto Araújo representaram o governo brasileiro no fórum. Executivos de empresas dos dois países apresentaram sugestões para o crescimento do comércio e a geração de investimentos. Também foram debatidos temas como impostos, tecnologia e infraestrutura, além de formação profissional. No estado de Califórnia, 65 mil famílias
teve fornecimento de energia elétrica interrompido por conta de alto risco de incêndio. A maioria dos imóveis fica perto de uma região de vinhedos atingida pelo fogo. A onda de calor e os ventos fortes ajudam a propagar as chamas. Dezenas de milhares de pessoas já deixaram as casas. Conferir agora outros destaques que se marca a atualidade internacional na revista de imprensa. Euronews noticia a corrida testes rápidos a Covid-19. Estados Unidos e a Organização Mundial de Saúde enriquecem primeiros a posiciona face a desenvolvimento de testes rápidos para detectar Covid-19. Record Europa avança. Brasil soma mais de 4 milhões de recuperados. Foi registrado mais de 13 mil casos e mais de 300 mortes nas 24 horas. Angop informa Estados Unidos da América oferece 5 milhões de dólares para localizar chefe terrorista na Mali. R7 traz como manchete Record News e R7 transmite debate entre Trump e Biden. Voa informa ataque de junta militar de Renamo, faz 12 mortos e 4 feridos em Manica, diz a polícia. Por último, Al Jazeera destaca a Arábia Saudita afirma ter derrubado célula terrorista treinada para Irã. É assim com essa informação que Mundo Record News termina. Então, desejo continuação de boa tarde ali na companhia de Record TV.